Já lancei a nota dos trabalhos de quem tá inscrito, né, no Enem. Então, a nota, né, na verdade, são 12 pontos, 6 pontos são meus para distribuir e os outros 6 é do Matheus. Então, já lancei os 6 pontos lá. E depois eu vou verificar quem fez o trabalho lá na plataforma e lanço o restante das notas. Então, aula 67, polinômio e equações polinomiais. Então, a gente está trabalhando dentro, né, desse setor aí que é polinômios. Então, a gente vai ver o teorema fundamental da álgebra, que é esse TFA aqui, vai vir simplificado às vezes no texto, e teorema da decomposição, né? Que a gente pode decompor um polinômio, né? Diminuir o grau dele para investigar se existe outras raízes. Número 1 aí, ó. Teorema fundamental da álgebra, TFA. Toda equação polinomial de grau n, com n pertencendo aos naturais, né, excluindo o zero. Então, quando vir um conjunto assim, ó, né, com um asterístico aqui em cima, significa que o zero não está. Então, toda equação polinomial de grau n, com n pertencente aos naturais, excluindo o zero, tem pelo menos uma raiz em C, né, nos complexos, conjunto dos números complexos. Em relação à inclusão, acredito que outros professores já devem ter mostrado para vocês isso há um tempo atrás. Então, seria mais ou menos essa ideia aqui, um diagrama de Venn para os conjuntos, né? Então, lá dentro, né, um conjunto menor, eu tenho um conjunto dos números naturais, depois eu tenho um número do conjunto dos números inteiros, né? Depois os números racionais, racionais a gente escreve na forma de fração. Depois os irracionais, tá? Os irracionais seria todo esse conjunto branco aqui, né? Excluindo o Q, o Z e o N. Essa representação aqui não está muito legal, não, porque eu acredito que os números irracionais é um conjunto muito maior do que os números racionais, incluindo os números inteiros e os números naturais também. Acho que eu vou pegar uma representação melhor daqui a pouco. Depois tem um conjunto dos números reais, que é a união desses três conjuntos, mais esse conjunto dos números racionais. Dá para notar aqui também que o conjunto dos números racionais, né, irracionais, são conjuntos disjuntos, né, não tem interseção aqui. E depois vem os números complexos, que na verdade é os números da forma A mais BI, né? Beleza? Onde a parte real é o A e a parte imaginária é o B. Então, esse conjunto aqui dá para a gente trabalhar muito bem dentro dos polinômios aí, né? A gente está falando de coeficientes naturais, né? Os polinômios. Então, os complexos dá para achar todas as raízes possíveis. Então, existem raízes reais, que a gente escreve dentro do conjunto dos números reais, e raízes complexas também. Então, esse desenho aqui, ele está melhor ainda. Bom dia, Matheus. Aqui, pronto. Esse aqui já ficou um pouco melhor. E eu falo assim, eu posso afirmar que os irracionais, ele é maior do que os racionais. Observa aqui que quando eu tenho um número racional, que eu escrevo na forma de fração, né, quer dizer, pensando bem, né, a gente consegue enumerar, contar praticamente, fazer uma objeção dentro desses três conjuntos aqui, ó, racionais, inteiros e naturais. Quando a gente chega nos irracionais, a gente não consegue fazer essa objeção. Então, os irracionais, ele é um conjunto inumerável, a gente não consegue enumerar ele, né, por tão grande ele é. Aí já vem ter uma ideia assim meio, parece absurda, né, que existe infinitos maiores do que outros, né, devido a essa causa aqui, né, que é de enumerar ou inumerar um conjunto. Depois vem um conjunto dos números reais, os complexos
E observa outra coisa aqui, eu tenho um conjunto dos imaginários puros aqui, ó. Aqueles onde a parte... Deixa eu voltar aqui. A parte real, ela não existe, né? Então é só quando ele é imaginário puro, né? Então o A é zero e o B é qualquer número que seja diferente de zero. Então aí eu tenho os imaginários puros. Então a união dos imaginários puros com com os reais, né? Mais os números complexos, eu tenho todos os números que podem ser solução de um polinômio, né? Quando eu falo solução, é ser raiz desse polinômio. Então aqui eu tenho uma raiz nos complexos. Então um polinômio qualquer, né? Se ele for de grau, por exemplo. Agora vamos para número, que agora eu acho que vai ficar mais claro. Para números, por exemplo, se eu tiver um polinômio de grau 3, n igual a 3, por exemplo, vou dar um exemplo de um polinômio. Por exemplo, o polinômio px é igual a 2x elevado ao cubo. Faltou um igual aqui. Mais 3x elevado ao quadrado. Menos 1. É um polinômio de grau 3. A gente, para olhar o grau do polinômio, a gente vem cá. Apagou. Que pena. Vou escrever de novo. Polinômio de grau 3, n igual a 3. Deixa eu apagar aqui de novo, tentar inserir o texto. Pronto. N igual a 3. Eu tenho um polinômio, por exemplo, p de x é igual... Pronto. É igual... Pode ser um x ao cubo, 2x ao cubo, né? Mais 3x ao quadrado. Se quiser ser completo ou não, não importa, tá? Só um exemplo mesmo. Mais 1. Pode ser t menos 1, qualquer coisa. Então, esse polinômio é um polinômio de grau 3, né? Então, eu posso afirmar aqui de absoluta certeza, ó, toda equação é polinomial, isso é um teorema. Então, é um resultado forte. Então, isso vai valer para todas as situações. Essa é a ideia do teorema, né? Então, toda equação polinomial de grau n, com n pertencente aos naturais, diferente de zero, por exemplo, escolhi o n aqui sendo 3, beleza? Tem pelo menos uma raiz nos complexos. Então, olha só, pelo menos uma raiz aqui é um número complexo. Você entendeu? Tá dentro do conjunto, né? Tem uma raiz. Então, tem pelo menos uma. Então, ó, um polinômio de grau 3, ele vai ter exatamente 3 raízes. Beleza? Um polinômio de grau 2, ele vai ter 2 raízes. Ainda vai ter um detalhe importante, né, mais para frente, onde a gente pode falar também, que quando uma raiz complexa, né, vou apagar aqui, por exemplo, uma raiz complexa z, né, deixa eu escrever de novo, z é igual a 2 mais 5i, o conjugado, né, chamar o conjugado de w, conjugado dessa raiz aqui, né, de um polinômio qualquer, também vai ser raiz. Eu já fiz alguns exemplos aí, né? Então, o conjugado é só trocar o sinal aqui da parte complexa. Também vai ser raiz desse polinômio. Então, já pode ficar com a ideia, assim, ó. Um polinômio de grau 1 tem uma raiz nos complexos. Polinômio de grau 2 tem 2 raízes nos complexos. Um polinômio de grau 3 tem 3 raízes nos complexos. Agora, a gente já pode discutir se tem 1, 2 ou 3 raízes complexas. Pensa na situação aqui. Vou usar o pincel rapidinho. Imagina que eu tenho um polinômio de grau 3, n igual a 3, né? E eu sei que
uma dessas raízes é complexa, desse polinômio de grau 3. Né? Então, P de x tem uma raiz, vou escrever assim, né? Raiz nos complexos já garanto isso. Quando eu garanto isso, né, pertence aos complexos, quando eu garanto isso, significa que a outra raiz, né, eu já posso afirmar de absoluta certeza que a outra raiz é complexa. Então eu tenho duas raízes complexas. E a terceira nunca pode ser complexa, porque o conjugado dela também é raiz. Né? Então a gente tem que tomar cuidado nessas discussões aí, tá? Teorema de Dan-Lambert, né? Dan-Lambert. Esse teorema também é forte, né? Então aqui são 3 teoremas já consecutivos, sem provas, né? Observa que todo teorema ele só se torna teorema, né? Parece ter uma redundância do jeito que eu estou falando, quando você prova ele. Assim, nem sempre as provas de um teorema são simples, tá? Por exemplo, esse teorema fundamental da álgebra, a gente pode procurar a demonstração. Jamais vai existir um teorema sem demonstração. Beleza? No TFA. Deixa eu ver se aparece a demonstração aqui do teorema fundamental da álgebra. Teorema fundamental da álgebra, o enunciado vem de uma maneira já diferente, né? Mas dá para ler também, ó. Seja P de Z um polinômio nos complexos, né? Com grau P de Z maior ou igual a 1, então P de Z possui ao menos uma raiz. Para demonstrar esse teorema, vamos demonstrar de duas afirmações equivalentes. Módulo de P assume um mínimo nos complexos. Sendo Z esse mínimo, então P de Z é igual a zero. Observa também que um teorema ele pode ter mais do que uma prova, pode ter 2, 3, né, de maneiras diferentes, ou maneiras bem parecidas também, tá? Ou análogas também, né? Você contar a mesma história, mas de uma maneira diferente que produz o mesmo sentido. Então aqui o teorema tem um enunciado, tem a demonstração, vai vendo aí como é que é a demonstração de um teorema. Nem sempre é simples. Às vezes, para você demonstrar um teorema, você tem que recorrer a outro teorema, beleza? Para fazer uma demonstração, e uma demonstração mais convincente, que fica guardada aí eternamente nos livros. Né? Então, aqui a demonstração só da parte A, dessa frasezinha aqui, ó, você consegue demonstrar dessa maneira. Aqui não precisa entrar, né? Observa que aparece aqui alguns símbolos que talvez vocês nem viram ainda. Por exemplo, esse aqui, ó. Limite de módulo de Z tende a infinito, né? Quando Z tende a infinito, de P de Z, né? Que provavelmente é esse polinômio. Então tem demonstrações assim complexas também, e tem demonstrações bem mais simples de teoremas, né? Agora, quando você vê uma verdade recorrente, né, muitas vezes, que não precisa ser demonstrada, aquilo você pode chamar, né, de axioma. Os teoremas, muitas vezes, né, recorrem a axiomas para suas demonstrações. Lembrando também, né, assim, ó, aí já é uma parte também que envolve um pouco de filosofia, né, e até de crença também, que você também pode criar seus próprios axiomas, né? Depois que você vê aquela verdade acontecendo muitas vezes na natureza, você cria aquele próprio axioma e não precisa de demonstrar. Você acredita que é verdade, pronto, e não precisa se justificar. O axioma não precisa de prova, né? É uma verdade praticamente assim, dentro da racionalidade incontestável, né? Então, assim, ó, axioma, premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma é indemonstrável, originada segundo a tradição racionalista de princípios inatos da consciência ou, segundo empiristas,
na generalização de observações empíricas. Então, quer dizer, você observou várias vezes, você viu que aquilo dá certo, né? Pode dar errado em algum momento, mas ali aquilo ali você trata como um axioma e utiliza deles, né, para fazer demonstrações também. Então, todos esses teoremas aqui, por exemplo, você vinha aqui pelo teorema de Dan-Lambert, também tem demonstração. Né? Você pegar o teorema da decomposição de um polinômio, também vai ter demonstração. Né? A vantagem de você pegar trabalhos assim, né? Quer ver, por exemplo, bom olhar da onde que é, professor, o local, né? Qual faculdade, né? Universidade Estadual de Campinas, acredito que a Unicamp é um dos melhores lugares e centros que também tem de matemática, então sempre que você fazer essa pesquisa vai vir aqui no topo, né? Coisas de unidades federais aí. Opa, fechou sem querer. Deixa eu voltar para o teorema. Então, o que diz o teorema 2, né? Seja Px um polinômio de grau n, com n pertencente aos naturais, né? N pertence aos naturais sem o zero. Se um número alfa é raiz do polinômio, né? Da equação p de x igual a zero, significa que você tem uma verdade, né? Você põe aquele alfa e você vai encontrar um zero igual a zero. Então, p de x é divisível por x menos alfa. O que é ser divisível? Ser divisível significa que o resto vai ser igual a zero, tá? Isto é, existe um polinômio QX, tal que Px é congruente a x menos alfa vezes QX. Né? Naquele outro ali para trás, né? Algumas aulas atrás aí, tinha mais um Rx aqui, né? Um R de x. Então a gente não precisa preocupar com ele agora, porque eu sei que x menos alfa divide p de x, portanto o resto é igual a zero, então não precisa representar o r de x. Teorema também ele é demonstrável, tá? Teorema da decomposição de um polinômio. Consideramos um polinômio p de x, a índice n x elevado a n, mais a índice n menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais aí até, né, que esse lei, etc., né, a índice 1, que multiplica x, mais a índice 0. Observa aqui, ó, que aqui eu tenho um polinômio completo que descreve todos os polinômios possíveis, de grau n, e n pertence aos naturais também, né, diferente de zero. Então, grau maior ou igual a 1. Lembra que, olha como é que a questão de notação é importante. Essa notação aqui, ó, eu posso representar dessa maneira. Olha como é que conjuntos é importante, né? N pertence aos naturais, né? Estou trabalhando com N dentro dos naturais. Essas potências aqui, elas têm que ser naturais, né? Isso que descreve um polinômio. Por isso que a gente vai fazendo com o seu antecessor, né? Vai caindo o grau, né? Vai colocando de forma decrescente, né? Por exemplo, grau 10. Aí 10, 9, 8, 7, 3. Aí vai assim até o 2 e 1, né? Diminuindo. Então, N pertence aos naturais, tal que N é maior, né? Maior do que zero. Ou eu posso escrever de outra maneira, que representa a mesma coisa. Assim, ó, N maior ou igual a 1. E a gente está andando dentro do conjunto dos números naturais. Para representatividade, as três coisas, né, me servem, só que descritas de maneira diferente. Eu acho que cada uma, assim, né, na experiência que a gente vai adquirindo com o tempo de leitura, cada uma acho que encaixa melhor no contexto. Né? Para a resposta, essa que eu fiz de verde aqui agora, é boa. Para você colocar dentro de um texto, né, explicativo, igual esse aqui está enunciando alguma coisa, essa maneira aqui eu acho que ela é melhor. Né? Mas fala a mesma coisa. Agora, eu duvido muito que vai trazer da outra maneira aqui dentro de um texto. Né? Então é bom
ter esse conhecimento de simbologia também, e adequação na escrita, né? Então, ó, consideramos um polinômio p de x, né? E a equação p de x igual a zero, o teorema fundamental da álgebra e o teorema do resto, né? De teorema de Dan-Lambert, né? Dão origem aos teoremas seguintes. Então, quer dizer, eu tenho um teorema 3, né? Teorema de decomposição, né? Que gera outros dois teoremas. Então, olha só, dentro da matemática também existe outra palavra que chama corolário. É trava-língua, peraí. Corolário. Isso, corolário. É um trava-língua, né? Então, ó, história, né? Coroa de folhas de ouro ou de outro metal que na Roma antiga era oferecida aos grandes atores com o reconhecimento e celebração do seu talento artístico. Metáfora, proposição que deriva em um encadeamento dedutivo de uma asserção procedente, produzindo um acréscimo de conhecimento por meio de explicação de aspectos que, no enunciado anterior, se mantinham latentes ou obscuros. Quer dizer, é uma ação imediata após um teorema, né, o corolário. Então, toda vez que você tem alguns teoremas muito fortes, que você pode tomar, né, decisões importantes para você tomar outras decisões e verificar que também vale para vários outros casos, talvez varra todo o espaço aí, né, para todos os casos possíveis, a gente chama isso de corolário. Então seria um teorema que é imediato, né, das demonstrações anteriores dos outros teoremas. Então, se você tem um teorema que é resultado de outro, a gente chama então, né, pode concluir então, que é um corolário, né? Talvez pode vir assim dentro da matemática a definição melhor, né? Eu acho isso aqui uma coisa também importante. Quem gosta, né, pode ir mais um pouco a fundo na nossa língua, né? Uma coisa, quando você pega a derivação da palavra, né, tá vendo um corolário do latim e tal. Uma pesquisa que você pode fazer sempre também, etimologia. Etimologia, outra palavra importante, ó. Estudo da origem e da evolução da palavra, disciplina que trata de descrição de uma palavra em diferentes estados das línguas anteriores, até remontar ao étimo. Então, quer dizer, da onde que essa palavra vem, né? Então, um corolário, né, vem do latim. Então, é coisas já bem antigas, né? E que é importante também, né? Você já tem por exemplo, você tem um conjunto de ideias aí que levam uma decisão mais importante, mas ali no momento ela está um pouco obscura. Aí depois que você vai pegando mais experiência, você consegue enxergar coisas, né, e ideias diferentes. Então isso é dentro de um corolário, né? Seria uma ação imediata a partir de coisas que você já conhece. É uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada, assim como proposição resultante de uma verdade. Isso é um corolário do teorema de Pitágoras, né? Acho que isso aqui embaixo aqui deve ser já um finalzinho, né? Dentro do Wikipedia, né? Tá vendo 3 pontos. Então a ideia aqui é uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada, assim como proposição resultante de uma verdade. Então, voltando lá, então aqui a gente tem o teorema da decomposição de um polinômio, né? E a gente vai para a próxima página aqui. Então, olha aqui, tratou como teorema, mas aqui eu poderia escrever aqui corolário, sem medo nenhum, né? Porque vem dos outros dois aqui, do primeiro e do segundo. Então, primeiro, toda equação polinomial de p de x igual a zero de grau n admite exatamente n raízes nos complexos. Eu falei que mais para frente a gente ia falar isso. Então, se n é 10, então nós temos 10 raízes. Se n é 8, né, que é o grau do polinômio,
temos 8 raízes. Conjunto importante é os complexos para essa parte, né, do teorema. Sendo, né, x1, x2 até xn, né, a gente lê assim, x índice 1, x índice 2, aí eu falei aquela parte do dialeto, onde a gente já consegue passar informação só falando assim, ó, x1, x2 até xn, as n raízes complexas da equação p de x igual a zero. Podemos expressar p de x na forma fatorada como polinômios do primeiro grau. Por exemplo, quando a gente tinha lá, vou escrever, por exemplo, x ao quadrado menos 1. Posso escrever assim, ó, x menos 1, que multiplica x mais 1. Que é a decomposição aqui. Quem quiser fazer o teste, fazer a distributiva, né? Então, eu tenho um polinômio de grau 2, eu escrevo ele como 2, né, o produto de dois fatores de grau 1. Se eu tiver um polinômio de grau 3, por exemplo, x elevado a 3. Né, as raízes aqui, né, minha experiência, né, da i ao quadrado, eu só não lembro como é que eram as raízes aqui, as triplas raízes da unidade, né? Eu poderia até fazer aqui de maneira esperta, né? Dividir o polinômio. Eu sei que uma das raízes é x elevado a 1. É 1, né? Aqui, ó. Como é que são as coisas, como é que a gente pode desenvolver vários assuntos. Deixa eu apagar aqui. X elevado ao cubo vou tentar escrever x elevado ao cubo menos 1. Posso colocar isso da forma fatorada. A gente pode resolver isso aqui. Como é que a gente pode resolver de maneira esperta? Eu não sei resolver e tal. Coloca fatorar o x elevado ao cubo. Então, o que pode ajudar aqui? Ó? Divisão de polinômio. E eu conheço uma das raízes, né? Porque eu posso resolver aquela parte assim, ó. X elevado a 3. O polinômio que a gente está querendo fatorar é o de grau 3 aqui, tá? X menos 1 igual a 0. Então, x é igual a 1. X é igual a raiz cúbica de 1. Então, portanto, né, x vale 1. Então, uma das raízes, na hora que eu for fatorar, é x menos 1, que multiplica as outras duas raízes. Não sei quem que são as outras duas raízes. Vou lá na calculadora lá e vai me ajudar. O polinômio é x elevado a 3 menos 1, dividido pelo x menos a raiz, né? A raiz ali era 1, né? Então, x menos 1. Mandei calcular, calculou. Então, ó, o resto é zero, porque raiz, né? Lembra do teorema passado? Quando a gente divide, né, pela x menos a raiz, o resto é zero. Ótimo. E sobrou esse polinômio aqui, ó. X ao quadrado mais x mais 1 para resolver. Vou resolver aqui, ó. Vou resolver aqui de maneira bem rápida, tá? Não vou gastar muita energia para resolver aquela equação, não, que eu acredito que vocês já sabem resolver dentro dos complexos. Então, aqui é x ao quadrado mais x mais 1. Né? Parece a proporção áurea, né? Mas é com número negativo, mas não é não. Pronto. Então, delta aqui é 1, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, como é que é mesmo? Aqui é menos 4ac, né? É b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c. Então, é 4. Então, delta dá menos 3. X é igual a menos 1, mais ou menos
raiz quadrada de menos 3 sobre 2 vezes A. Então, ó, o x aqui, só puxando aqui para baixo um pouco, é menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. São as raízes da unidade do x elevado ao cubo. Então, aqui da forma fatorada seria vezes x menos, né? Menos com menos vai dar mais, então mais 1. 1 mais raiz de 3 sobre 2. Aqui tem um i, eu esqueci, né? E x mais 1 menos i raiz de 3 sobre 2 também. Então, 2 aqui embaixo, aqui ficou apagado. Então, aqui, tá vendo que um polinômio de grau 3, que era o polinômio x elevado a 3 menos 1 igual a 0, ele se decompõe em 3 fatores do primeiro grau. Observa, ó, que se uma raiz é complexa, uma raiz complexa é raiz do polinômio, né? Então a outra também é raiz do polinômio. A gente pode pegar uma calculadora aqui. Agora tem calculadora de tudo, ó. Calculadora de polinômio. Equação de segundo grau. Olha, tem também. Olha, nunca tinha pesquisado essa calculadora. Então, só para colocar os valores certinhos. Aqui era 1 e aqui era 1 também. Calcular. Não há raízes reais. Ó. Ela não consegue terminar essa calculadora. Ela trabalha só dentro dos números reais. Tá vendo como é que é a configuração, né? É importante. Completa. Complexos. X elevado a 3 menos 1 igual a 0. Futuramente vocês vão ter que fazer esses desenhos também, sabe? No plano complexo. E a gente vai ver essa notação aqui também. O desenho dessas equações, né? Da solução dessas equações também. Vai aparecer dentro do conjunto dos números complexos. A gente vai marcar isso futuramente. Então aqui está demonstrado. Eu parei no 4. Amanhã eu volto no 4 e a gente faz alguns exercícios. A aula passou hoje rapidinho. Marcar aqui onde que a gente parou. Mas já dá até para adiantar, né? A multiplicidade de uma raiz, né? Era aquela ideia que eu tinha passado para você já, né? Quando a gente tem o delta igual a 0, né? Então a gente vai ter multiplicidade aí, quer dizer que a raiz aparece mais de uma vez. Ou de maneira esperta, né? Quando você fatorar e aquela raiz aparecer várias vezes, por exemplo, x menos 1, e multiplica x menos 1, e multiplica x menos 1, e multiplica x menos 2, sei lá. Observa que a raiz x igual a 1, ela aparece 3 vezes. Ó. Se ela aparece 3 vezes, significa que a multiplicidade dessa raiz é 3. E essa aqui tem multiplicidade 1. Quando você somar as multiplicidades, você tem a quantidade de raiz que tem um polinômio, que é exatamente, né, se é um polinômio de grau n, tem n raízes. Por exemplo, aqui é um polinômio de grau 4, tem 4 raízes. Se é reais ou complexas, aí já é outra discussão. Né? Então, deixa marcado aqui. Ô, gente, muito obrigado. Né? Vou encerrar a gravação. Depois eu vou